Pode começar, gravando já. Beleza. Então, pessoal, eu vou manter a conversa bem informal com vocês. Vou pegar um pouco da onda da Mariana Cardoso de semana passada, falar um pouquinho de Drosophila Suzuki, mas agora aspectos imunológicos do inseto. Então, o artigo que eu escolhi, da revista Celso, chama-se A Resposta Imunicelular de Insetos Praga, Drosophila Suzuki, contra Pseudomonas entomófila e o envolvimento dessa resposta imune na liberação de armadilhas extracelulares, extracellular traps. Meu nome é Rodrigo Prado, não sei se isso vai para o YouTube depois, e eu sou doutorando do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. Meu computador está lerdinho, como de praxe. Pronto. Então, pessoal, o artigo ele começa introduzindo o inseto praga de uma forma bem geral, que tem um impacto econômico muito grande, principalmente nos países do continente asiático, visto que é uma praga de culturas frutíferas importantes, como morango, framboesa, mirtilo e uva. E o controle principal desse inseto nesses países é focado no controle químico. O controle é basicamente químico. Contudo, pessoal, como alguns do Medstrop viram na palestra do Ademir, e não sei se vocês já conhecem os mecanismos metabólicos e até moleculares envolvidos na resistência a inseticidas químicos, dentre eles mudança na espessura da cutícula do inseto, do exoesqueleto do inseto, aumento da produção de enzimas metabólicas para a detoxicação desses inseticidas e também o próprio recrutamento celular para esses estressores químicos, que são as moléculas de inseticidas presentes no sistema do inseto. Então, o sistema imunológico, no âmbito celular, ele compreende uma das facetas imunológicas dos insetos como um todo. E as principais células pertencem à classe geral de hemócitos. Então, os precursores da imunidade celular no inseto é o hemócito. Essa diferenciação do hemócito, então, como ele vai falando ao longo da introdução do artigo, ele começa com uma célula pluripotente indiferenciada, que ainda na embriogênese diferencia-se em prohemócito, e a partir da demanda imunológica do inseto, até mesmo do estágio de desenvolvimento de vida do inseto, esses prohemócitos eles podem se desenvolver em variadas formas de hemócitos, como as que eu vou falar daqui a pouquinho no artigo. Pouco se sabe, contudo, segundo a introdução desse artigo, sobre a imunidade celular de Drosophila Suzuki, porque Drosophila melanogaster, ao longo de anos e anos, tem sido o principal modelo para o estudo fisiológico de insetos, de uma forma geral. E esse artigo ele visa elucidar melhor essas questões da imunidade celular nesse inseto praga. E um dos aspectos que ele levanta é a produção de armadilhas extranucleares. E essas armadilhas, elas possuem uma conservação muito notória ao longo da árvore filogenética, estando presente em vertebrados, tanto é que vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido falar, quando estávamos no período pandêmico alto, né, de neutrófilos dos pulmões liberando essas armadilhas extracelulares, no caso específicas de neutrófilos, para combater o vírus COVID no trato respiratório
pulmonar do paciente infectado. Então, além de vertebrados, essa resposta celular está presente de forma abrangente em vertebrados também, não apenas em insetos. Então, a partir dessa introdução... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu liguei o ventilador aqui, porque eu estou derretendo aqui no quarto e o áudio do computador... Sim, estamos a ouvir. Ah, tá. Então, vou ter que desligar o ventilador. Então, pessoal, a principal questão do artigo é como e quais diferentes tipos de hemócitos em Drosophila Suzuki conseguem produzir essas armadilhas extracelulares em resposta à exposição dessas células, desses hemócitos, à bactéria Pseudomonas entomófila, que é uma bactéria entomopatogênica, e como essa produção de armadilhas extracelulares pode ser diferenciada também através da exposição dessas células a lipopolissacarídeos, que são componentes antigênicos presentes nas paredes celulares das bactérias. Então, para deixar a apresentação mais dinâmica, eu vou falando dos materiais e métodos e resultados a partir da metodologia. Então, a criação das músculas ela se deu num ambiente de temperatura, luminosidade e umidade controlada, conforme vocês podem ver na apresentação, mantidas em meio específico de farinha de milho e farinha de soja. Para esses ensaios, as larvas elas foram utilizadas, então a hemolinfa dessas larvas foi extraída, cultivada em meio Grace com PTU e soro fetal bovino. Essas células elas cresceram nesse meio, então, a partir de um determinado tempo, e a lavagem dessas células se deu por PBS num tempo de 30 minutos para fixação em paraformaldeído, 4%, por 5 minutos, e a coloração dessas células foi realizada através de azul de toluidina, primariamente para observar os tipos hemocitários mais abundantes na hemolinfa dos diferentes grupos experimentais. Então, larvas controle, larvas expostas às bactérias e também larvas expostas a lipopolissacarídeo. Então, como primeiro resultado, ele traça um perfil hemocitário das células mais abundantes na hemolinfa da larva. Então, ele consegue concluir, a partir da extração dessa hemolinfa, quais são os principais tipos de hemócitos. Então, ele percebe a presença de plasmatócitos em abundância no organismo dessa larva. E os plasmatócitos, pessoal, eles têm como função principal a fagocitose na hemocélide do inseto. São células circulantes, mas também que conseguem serem depositadas em locais dependendo da demanda fisiológica desse local. Então, são células capazes de serem recrutadas para realizarem papéis de nodulação, encapsulamento e, como eu falei, a própria fagocitose. Eu tô com uma tossezinha chata, pessoal, mas é alergia, tá? Quer dizer, ainda não testei, mas não tá com cara de Covid, preciso testar. Enfim, então, ele detectou a maioria de tipos celulares como plasmatócitos. Em seguida, as células cristal, cuja principal função é a liberação de componentes metabólicos da imunidade humoral, ou seja, constituintes metabólicos que fazem parte, por exemplo, da cascata de fenoloxidase, ou então capaz de liberar também no meio extracelular peptídeos antimicrobianos. Então, são células capazes de produzir componentes humorais da imunidade. E um terceiro tipo bem inconspícuo que ele detectou nas células não, desculpa, nas lagartas, nas lagartinhas, nas larvas de mosca, são os lamelócitos. E uma coisa interessante, pessoal,
é que os lamelócitos são encontrados basicamente em larvas, não são encontrados em formas adultas. Essa informação não está no artigo, ela está no livro de Fisiologia de Insetos, Fisiologia e Bioquímica. Então, isso é uma observação minha, uma inferência minha. Para detectar uma maior diversidade hemocitária, ele muito provavelmente usou a fase larval para observar essa questão da diversidade hemocitária. Então, os lamelócitos eles foram em menor grau detectados na hemolinfa da larva. Então, os maiores tipos celulares foram os plasmatócitos, que equivalem à figura A, essa célulazinha aqui. Vocês estão vendo meu cursor, pessoal? Enquanto B são as células de e C são os lamelócitos. O ensaio de viabilidade celular foi realizado em seguida para observar a sobrevida dessas células, desses diferentes tipos de hemócitos, uma vez fora do ambiente da larva, fora da hemocele do inseto. Então, os hemócitos eles foram cultivados no meio próprio, nesse meio Grace, com uma solução Host, não sei se estou falando isso certo. Essa solução Host pigmenta DNA, então ele cora o DNA de modo que células vivas são detectadas, e uma solução Cytox também foi adicionada, e no caso a solução Cytox cora células mortas. Então, as células elas foram extraídas, cultivadas em meio próprio nessa plaquinha, com solução Host e solução Cytox. E essa plaquinha ela foi levada a um fluoromicroscópio 3D para obtenção desse perfil de viabilidade ao longo do tempo de exposição dessas células. E as imagens elas foram obtidas e processadas por um software específico, esse Steve Software versão 2.6. Isso tudo é florimetria, tá, pessoal? As imagens, essas soluções, elas foram usadas para pigmentar, então, as células e observar a viabilidade mesmo, porque uma vez que as células começam a morrer, a solução Host para de pigmentar e a solução Cytotox entra, então, para a detecção dessa morte celular. Então, a partir dessa metodologia, ele consegue obter um perfil de viabilidade dessas células fora do ambiente larval, fora do ambiente celomático da larva. Então, aqui ele consegue obter um perfil de tipo celular e também de morfologia. E ele consegue também obter uma probabilidade de sobrevivência a partir do tempo de exposição e da reação dessas células com os diferentes solventes. A solução de Roche, solvente não, reagente, a solução de Roche e o Cytox. E ele consegue observar aqui, em média, 4 horas são necessárias para a perda dessa viabilidade celular, principalmente de plasmatócitos, já que foram as células mais encontradas nas larvas de Drosophila Suzuki. Então, pessoal, ele quis investigar mais a fundo, utilizando métodos imunofluorescentes para caracterização dessas células imunológicas. Então, para plasmatócitos, ele usou um mix com anticorpo específico, com anticorpos específicos para plasmatócitos, P1A e P1B. Para lamelócitos também, um mix específico com anticorpos para lamelócitos. E células de cristais, também chamadas de granulares, utilizando o anticorpo HC1,2,6. E as histonas nucleares, que são proteínas associadas a DNA detectáveis nas armadilhas extracelulares, que são compostas por DNA e proteínas associadas,
utilizando o anticorpo MAB3422. Então, o anticorpo reage com essas histonas. Mais uma vez, as células foram cultivadas em plaquemê específico, houve a lavagem e a fixação para formaldeído, 4%. Esses anticorpos, a partir da fixação, foram incubados. No caso, as células foram incubadas com anticorpos por 1 hora. O anticorpo secundário Alexa Fluor 555, ele reagiu com diferentes anticorpos desses tipos celulares. E essa detecção indireta por imunofluorescência foi detectada através de microscopia confocal, e o processamento das imagens obtidas foi feito pelo IMAGE FID, versão 1.7, desse microscópio top daqui. E, em seguida, falando da outra metodologia, que ele também usou em conjunto com a imunofluorescência para detecção de fagocitose e das próprias armadilhas extracelulares. Essa detecção de fagocitose, ela contou com elementos cromatogênicos para a detecção, no caso, de filamentos de actina, através da faloidina. Quem fez a disciplina da Helene viu que a faloidina ela atua nesses filamentos, promovendo a polimerização dos monômeros de actina. Então, você favorece a formação da actina e consegue observar elementos do citoesqueleto, esses elementos do citoesqueleto que também estão associados à formação de pseudópodos, filopódios, etc. Então, essas células elas foram cultivadas em meio próprio, como eu falei, expostas ou à bactéria ou a lipopolissacarídeo na concentração de 500 mg por ml, um meio específico, e a solução Reut para detectar as células vivas, lavagem, fixação e exposição também a esses diferentes agentes homogênicos, esses diferentes corantes. Então, faloidina para filamentos de actina, o DAP para filamentos de DNA extracelular e a bactéria capaz de secretar proteína verde fluorescente, a GFP, cepas mutadas de Pseudomonas entomófila. Que gerou essa imagem na figura 1, as imagens de DRF, mostrando o perfil dos plasmatócitos, a morfologia celular desse tipo hemostário, as células de cristais, como vocês podem ver aqui, possuindo um conteúdo maior. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. A resolução não ficou muito boa. Qualquer coisa eu posso ir para o artigo também. E os lamelócitos mostrando aqui também um citoplasma bem amplo em relação às células de cristal e aos plasmatócitos. Mas, já adiantando para vocês, os plasmatócitos eles ocupam 80% do artigo. Os lamelócitos eles só foram detectáveis, mas as armadilhas extracelulares foram protagonizadas por eles. Aqui, então, de novo, através dessas técnicas de imunofluorescência e microscopia confocal, eles conseguiram observar a formação de diferentes fenótipos de armadilhas extracelulares produzidos principalmente por plasmatócitos. Então, a gente consegue observar aqui o controle, células não expostas a pseudomonas e nem a LPS, mostrando conteúdo genético, o DNA, as histonas presentes também nessas células, obviamente. O GFP não detectável aqui, porque se trata de um controle, e a união dessas planilhas, dessas pranchas de imagens para mostrar uma célula corada viável. As células hemostárias, esses plasmatócitos tratados com LPS, então, já demonstraram um arranjo diferente do DNA através da liberação dessas armadilhas extracelulares. Então, vocês conseguem ver aqui, através dessa setinha azul, o conteúdo fora desse ambiente celular. Então, pessoal, como eu falei, diferentes tipos fenotípicos de armadilhas extracelulares foram observados.
e ele faz uma divisão dependendo do perfil e da distância que esse DNA extragenômico, extracelular, no caso, estaria em relação à célula, ao hemócito, né? A célula imunológica. Então, essa setinha azul, ela representa, se eu não me engano, as armadilhas extracelulares dispersas, porque deu esse lag por causa da tradução. Ele categoriza em 3 fenótipos: spread, aggregated e diffuse. O aggregated, só trabalhando o conceito aqui, o aggregated são essas fitas esses componentes de DNA de armadilha extracelular próximos ao ambiente celular, próximos à célula, ao plasmatócito. Então, a célula ela libera essa armadilha extracelular, mas esse conteúdo ele não está muito distante, ele não está distante do sítio de interação com o patógeno ou com o antígeno, no caso o LPS. Então, essas setinhas azuis, elas indicam um diferente tipo de armadilha extracelular. O outro tipo, que é o spread, ET, são, pela minha tradução livre, armadilhas extracelulares espalhadas, elas estão um pouco mais distantes da célula que liberou essa armadilha. Então, se a célula tratada, exposta ou à bactéria ou ao LPS, interage com esses componentes, com essas moléculas antigênicas, com esses antígenos, a bactéria, no caso, ele libera a armadilha num sítio um pouco mais distante. E tem a armadilha extracelular difusa, que é a mais distante em relação à célula que liberou, no caso, o plasmatócito que liberou. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, a setinha azul, ela representa o fenótipo disperso, que chama aqui o SPR, spreaded, ET, armadilha celular espalhada, dispersa. E essa setinha branca, ela representa o difuso. Não sei se vocês conseguem perceber aqui um material genético mais espalhadinho, mais distante da célula imunológica, do plasmatócito, desculpa. Plasmócito é célula bem diferenciada. Gente, deixa eu só ligar o ar aqui, que tá terrível. Então, basicamente, pessoal, os resultados da imunofluorescência serviram para caracterizar fenotipicamente os diferentes tipos de armadilha extracelular. E como essas armadilhas elas foram liberadas dependendo do tipo de agente que a célula foi exposta, ou a bactéria ou o lipopolissacarídeo. Então, aqui, esse gráfico, ele mostra a relação do tipo celular em relação ao tipo de armadilha extracelular liberada. Então, aqui a gente pode ver que... O que aconteceu aqui, gente? Aqui. Então, pessoal, vocês conseguem ver pelos gráficos a formação de armadilhas extracelulares promovidas por plasmatócitos, uma maior produção dessas armadilhas quando os plasmócitos eram expostos a Pseudomonas entomófila em relação ao controle e à exposição a LPS. E aqui a gente consegue observar o fenótipo dessas armadilhas extracelulares quando esses plasmatócitos eram expostos ou a
Pseudomonas entomófila ou a lipopolissacarídeo. Então, a gente consegue observar que quando esses plasmatócitos eram expostos à bactéria, o tipo agregado, que é o tipo mais próximo de armadilha extracelular, ou seja, uma liberação dessa armadilha extracelular no sítio de interação, foi maior em relação ao tipo espalhado, ao spread. Contudo, não foi possível observar o tipo difuso na interação entre plasmatócito e Pseudomonas entomófila, diferente da IPS, onde o tipo predominante de armadilha é o tipo difuso, que configura uma liberação distante dessa armadilha em relação à posição da célula. Então, essa armadilha celular, digamos, seria um alcance maior da presença desse agente antigênico. Digamos que o DNA dessa armadilha extracelular se localiza mais distantemente da célula que emitiu essa armadilha. Mas em ambas as exposições foi possível detectar o tipo spread, o tipo espalhado, que não é nem tão longe como difuso, nem tão próximo quanto agregado. A figura 6 a gente consegue observar melhor, então, o perfil de produção desses diferentes tipos de armadilhas extracelulares. E uma coisa interessante, pessoal, é que não apenas os plasmatócitos conseguem emitir essas armadilhas extracelulares, mas também conseguem realizar fagocitose. E aí que entra a metodologia da cloração por DAP e faloidina no citoesqueleto dessas células. Porque o que acontece? Uma vez que essas células ou liberam essas armadilhas extracelulares de forma difusa ou de forma dispersa, spreaded, não sei a tradução muito boa para spreaded, mas uma vez que essas células conseguiam liberar essas armadilhas extracelulares dessas duas formas, ela também ela seria capaz, ela foi capaz, no caso, de realizar a fagocitose, no caso das bactérias. Então, vocês podem ver aqui a liberação desses componentes genéticos das armadilhas extracelulares. E em outras células, vocês podem observar também a Pseudomonas entomófila fagocitada pelo plasmatócito. Então, como o autor mencionou, muitas células conseguiam emitir essas armadilhas, mas também realizavam a fagocitose de células mais próximas. Então, a célula está ali combatendo a infecção de diversas maneiras. Então, mais uma vez, aqui mostrando a questão da fagocitose dos plasmatócitos, a fagocitose dessa bactéria patogênica. Então, não sei se vale a pena explicar o que são esses stacks. Basicamente, registros desse fenômeno celular foram tirados ao longo de um determinado tempo, e esses stacks seriam como se fosse um sequenciamento desse fenômeno por tempo. Então, um sequenciamento cronológico da fagocitose dessa Pseudomonas entomófila. Aqui, mais uma vez, mostrando a capacidade do plasmatócito em realizar não apenas a emissão dessas armadilhas, mas também de gerar filopódios por estímulo, agora, não só de bactéria, mas também de LPS. Então, pessoal, essas setinhas vermelhas, elas indicam uma maior protrusão do citoplasma, da membrana, indicando movimentação do citoesqueleto. E aqui, essa setinha branca mostra
a bactéria presente no filopódio, e mais uma vez setinha vermelho mostrando a formação desse filopódio e esse esticamento do citoesqueleto em resposta à exposição antigênica, ou a bactéria ou a LPS. Essa resposta de formação de filopódio ela se deu em ambos os agentes antigênicos, tanto a bactéria quanto a LPS. Então, a bactéria o plasmatócito ele consegue emitir esses diferentes fenótipos de armadilhas extracelulares, consegue mediar a fagocitose enquanto libera essas armadilhas extracelulares, ou então até mesmo depois de ter liberado essas armadilhas extracelulares, e também consegue emitir filopódios para varredura e até mesmo o início de captura de uma nova fagocitose para o combate a esses compostos antigênicos, a esses invasores. Então, falando da microscopia de varredura, que foi utilizada para uma melhor visualização desse fenômeno celular, as células foram extraídas e fixadas em glutaraldeído. Isso aqui é um protocolo padrão de microscopia de varredura, pós-fixação em tetróxido de ósmio, lavagem com água destilada, desidratação por secagem, em ponto crítico com gás carbônico, e as células foram pulverizadas com ouro para uma melhor interação eletromagnética com a fonte de emissão da microscopia de varredura, e as imagens foram obtidas por esse microscópio de varredura Philips XL30. Então, aqui a gente consegue observar bem melhor os diferentes tipos de fenótipos dessas armadilhas extracelulares, o que é muito interessante, porque a gente consegue diferenciar bem os tipos agregados dos tipos dispersos e dos tipos difusos, por exemplo. Então, as setinhas brancas elas indicam as bactérias e a interação das bactérias com os plasmatócitos. Não falei na introdução nem em outro momento dessa apresentação, mas os plasmatócitos eles são vulgarmente conhecidos como células-pipa, kite cells, porque elas têm um formato que remete a uma pipa e são células muito achatadas e que conseguem se espalhar com facilidade pelo substrato em que estão, que no caso aqui seria a plaquinha onde essas células foram expostas a esses agentes antigênicos. Então, a gente consegue observar a bactéria interagindo com a membrana dos plasmatócitos. Então, aqui a setinha vermelha ela mostra o filopódio já querendo pegar essa bactériazinha. Aqui a gente consegue observar na figura B, a gente consegue observar o tipo agregado de armadilhas extracelulares. Então, vocês conseguem observar aqui uma espécie de complexo meio granuloso, e esse complexo granuloso ele seria propriamente dita armadilha, o DNA com proteínas, com histonas, e também até mesmo com peptídeos antimicrobianos junto desse complexo histona-DNA. Então, realmente, é um imunocomplexo genômico extracelular, essa armadilha extracelular. Então, vocês conseguem observar o tipo agregado na figura B. Aqui as setinhas verdes. Isso é verde, né? Aqui as setinhas verdes mostrando, então, a captura das bactérias por essa armadilha. Aqui as setinhas azuis, a gente consegue ver filamentos do plasmatócito, as filigranas, que também são extensões do citoplasma da célula pipa, do plasmatócito. E não, aqui dá para observar só o tipo agregado mesmo, o tipo difuso a gente consegue observar melhor pela imunofluorescência. Então, aqui mais uma vez, mostrando a capacidade não só da célula de produzir essas armadilhas extracelulares, mas também de interagir diretamente com a bactéria através de extrusões
da membrana por recrutamento de elementos do citoesqueleto. Então, os principais highlights da discussão desse artigo envolve a questão da liberação dessas armadilhas extracelulares, mediada majoritariamente por plasmatócitos nessa espécie de inseto. E, no caso, pessoal, uma coisa interessante que ele discute bastante também é como a intensidade dessa resposta imunológica mediada por plasmatócitos se dá dependendo do tipo de antígeno que estimula essa resposta imunológica. E fazendo um linkzinho com um ponto do artigo, é que em estudos anteriores com Drosophila melanogaster não foi possível detectar esse tipo de resposta imunológica. Mas não foi possível detectar porque essas moscas elas foram tratadas, foram expostas, as células dessas moscas foram expostas à E. coli. E a E. coli ela não é tão virulenta, tão patogênica para o inseto quanto é Pseudomonas entomófila. Então, o autor ele ressalta a questão da interação entre patógeno e hospedeiro, da afinidade e da interface de infecção patógeno-hospedeiro que esses diferentes organismos podem estabelecer entre si. E essas armadilhas extracelulares, pessoal, elas têm diferentes constituições entre insetos. E uma coisa que ele discutiu no artigo também foi a presença de diferentes estonas em outras espécies de drosófila, como no próprio artigo Drosophila suzuki possui diferentes estonas nas suas armadilhas. Se eu não me engano, estona H1, H2, H2A, H2B, H3 e H4, são os principais tipos de estonas encontrados em eucariotos. Em Drosophila suzuki, em um outro artigo, foram encontrados nesse tipo de resposta todos os tipos de estonas com o DNA. No caso de Periplaneta americano, só foi encontrado H1 e o próprio DNA extragenômico. Então, a gente consegue, lendo o artigo, a gente consegue observar que há uma diversidade de armadilhas extracelulares em insetos, como um efetor imunológico. Então, como eu falei, a questão da resposta imunológica varia conforme a patogenicidade do organismo invasor. A fagocitose, mais uma vez, como mostrado no artigo, ela é mediada por antígenos externos, no caso, são os padrões moleculares associados a patógenos. Isso eu já expliquei numa apresentação do seminário minha mais antiga, a questão da resposta imunológica, humoral, celular, e da detecção, de como se dá essa detecção de organismo invasor através desses PAMPs, e o LPS é um componente essencial para a mediação dessa resposta, que é a fagocitose e a liberação desses componentes extracelulares. Então, aqui os diferentes fenótipos de armadilhas extracelulares detectadas no artigo, e ele faz uma relação desses diferentes fenótipos com a presença desses mesmos tipos fenotípicos ao longo da árvore filogenética. Então, ele referencia outros artigos mostrando que há esses diferentes fenótipos de armadilhas extracelulares em vertebrados, onde o tipo disperso e o tipo difuso são estruturas preliminares e o tipo agregado são formas tardias para o combate à infecção em vertebrados de uma maneira geral. Então, ainda assim, esse fenótipo, esses diferentes fenótipos são conservados ao longo da árvore da vida. Então, pessoal, concluindo o artigo, foi muito interessante ter observado a diversidade do tipo de resposta imunológica que é
a produção de armadilha extracelular mediada por hemócitos, principalmente por plasmatócitos, como é a Drosophila Suzuki. Então, seria interessante falar que talvez todos os insetos possuam plasmatócitos, e esses plasmatócitos sejam os principais efetores desse tipo de resposta imunológica? Quais são as perguntas que se devem fazer após ter lido um artigo que retrata a questão da diversidade de resposta imunológica e dos diferentes tipos fenotípicos detectados através da observação da liberação dessas armadilhas extracelulares. Então, será que há uma variedade não conhecida dessas armadilhas extracelulares? Será que outros tipos celulares não produziriam essas armadilhas? Então, o autor também ele deixa essa questão da exploração do sistema imunológico de insetos e da diversidade do tipo de resposta, que é a resposta imunológica celular, mais precisamente voltada à liberação dessas armadilhas extracelulares. Então, concluindo, eu achei que essa é a conclusão é agora, pessoal. Isso aí. Essas armadilhas podem ser componentes imprescindíveis para a defesa do inseto contra organismos patogênicos, e como eu falei, dependendo da intensidade da interação, esses fenótipos vão ser variados, e o grau de conservação desse recurso imunológico entre diferentes seres aponta a importância evolutiva da armadilha extracelular para o combate a diversos tipos de infecções, que vão desde virais, como a gente observa no COVID, mediado por neutrófilos, até bacterianas, como a gente observou nesse artigo. Então, eu queria pedir desculpa, pessoal. Eu não dormi essa noite, não dormi de manhã, então minha fala pode ter ficado meio confusa ao longo da apresentação.